E o que aconteceu? O carcereiro, vendo que as portas se abriram, pegou a espada e ia se matar. E daí Paulo e Silas falaram: não faças isso. E o espírito dele já estava sensibilizado, porque viram Paulo, a maneira que Paulo e Silas se comportarem, orando, não retrucando, e o espírito do carcereiro estava preparado. E daí ele falou: o que farei para ser salvo? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. De madrugada foi levado pelo carcereiro à casa dele, feito curativo, e se converteu a esposa e a casa dele. E de madrugada foi feito o batismo. Lembram? Daí ele volta para a cadeia novamente. E daí, o que aconteceu depois? E aí, assim, dessa maneira foi formada a igreja ali em Filipos. 10 anos depois dele visitar Filipos, na sua segunda viagem missionária, ele estava uma vez preso e escrevendo a carta aos filipenses. Então, isso que nós estamos lendo aconteceu 10 anos depois da primeira visita de Paulo. Os filipenses tinham ouvido disto, que Paulo estava preso, e enviaram uma oferta por meio de quem? Epafrodito. E depois de entregá-lo, ficou um tempo com Paulo e ajudou o apóstolo a resolver alguns problemas. Só que Epafrodito, lá onde Paulo estava, ficou doente. E mesmo doente, ajudou Paulo, mas Deus teve misericórdia de Paulo e curou Epafrodito, estando pronto para retornar a Filipos e entregar a carta que o apóstolo estava lhes enviando. Então é como se fosse que a igreja aqui em Londrina estivesse reunida. E 10 anos atrás veio um missionário, no caso o irmão Alberto Trinque, que ajudou muito no trabalho, e estando ele longe, escreve uma carta e toda a igreja está aqui reunida ouvindo a carta. Agora vocês podem imaginar quando talvez aqui estava Evódia e lá no final estava Síntique, e as duas não se bicavam. E daí, em público, ele lê a carta: rogo a Evódia e a Síntique que tenham o mesmo, porque Epafrodito deve ter passado tudo. E assim por diante. Então, essa carta foi lida na congregação, assim como nós estamos hoje. Objetivos práticos. Primeiro deles, amor. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. O irmão Júlio tem entranhável afeição pelo irmão Alberto e por outros todos os irmãos que fazem parte do corpo do Senhor Jesus aqui nesse local. Nós amamos os nossos irmãos na fé com entranhável afeição. Qual é a preferência que nós temos? Por pessoas do mundo ou por irmãos na fé? Quando um irmão precisa de mim, eu devo fazer tudo para ajudá-lo, porque ele é meu irmão na fé. E o apóstolo Paulo manda que devemos fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. É inadmissível que no corpo do Senhor Jesus Cristo nós tenhamos uma rejeição por certos irmãos ou irmãs. Eu cumprimento todos, menos fulano de tal. Eu me dou com todos, menos com fulano de tal. No corpo do Senhor Jesus não existe isso, irmãos. E se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu vou lá e falo e peço perdão, se necessário, mas eu acerto a minha condição com ele. Porque qualquer resquício no coração, Satanás sabe aproveitar muito bem. E muito bem. E isso contamina a minha esposa, e isso contamina o corpo, e isso divide a igreja.
Essa é a melhor vacina contra divisões. Essa é a melhor vacina contra problemas que Satanás quer introduzir dentro da igreja. Você ama teus irmãos onde você congrega, principalmente, com entranhável afeição? É dever. Não é se a gente quiser. Porque Deus nos amou. Porque o Senhor Jesus nos amou. Assim também nós devemos amar os nossos irmãos na fé. Consagração. Porque para mim o viver é Cristo. E se morrer, ótimo, vou para o céu. Ou para mim o viver é a minha família. Está ótimo, mas a família não pode ocupar o primeiro lugar. Porque para mim o viver é o meu trabalho. Tá bom, devo me dedicar no trabalho, devo mostrar bom testemunho, mas o primeiro lugar é de Deus. Porque para mim o viver é a minha casa. Porque para mim o viver são meus filhos. Porque para mim o viver, e pode ser N coisas. Para mim, o meu viver deve ser o Senhor Jesus Cristo. E se morrer, que bom, estou indo para a eternidade com Deus. Qual é o nosso objetivo o objetivo de estarmos vivos aqui nesse mundo? Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala de que somos feitos poesia de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão. E essa palavra no grego significa poesia. E poesia é algo gostoso de ouvir, algo bonito de ser ouvido. E a minha vida deve ser uma contínua poesia a Deus. Uma expressão de gratidão, de amor, de consagração. Se eu tenho amor pelos meus irmãos, eu não vou ter problema na união. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, na igreja somos várias pessoas, muitas pessoas, e todos nós somos diferentes, não é verdade? Por exemplo, mesmo que eu estou casado com a Giane tem as suas preferências em determinados alimentos, e eu tenho as minhas preferências, não é verdade? Ou marido e mulher tudo igual? Claro que não existe isso. Se alguém dizer que os dois gostam, mentira isso. Cada um de nós somos diferentes. Agora, não por isso vou viver brigando com ela, porque ela gosta disso e eu não gosto disso, então vou fazer briga por pequenas coisas. No corpo do Senhor Jesus Cristo, em uma igreja quando nos reunimos 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 pessoas, olha, vai ter gosto para tudo, não é verdade? E ali o que acontece? Se nós não tivermos o amor entranhável, as minhas diferenças vão passar a ser disputas com outra pessoa. Ah, olha, eu não gosto dos hinos e cânticos, eu não gosto de cantar, então não vou cantar. Eu gosto mais de corinho avulso. Ah, eu não gosto que toque teclado, eu não gosto que toque violão. Ah, não, eu gosto de bateria. Ah, não, eu gosto disso. Ah, não, eu gosto. Se for fazer o gosto de todo mundo, vai ser difícil. Agora, eu tenho que frear as minhas... mas eu tenho que chegar a um comum acordo e colocar em consonância com os demais, para que eu não possa ter, para que não haja atrito dentro da igreja. Nós não vamos ser uniformes, mas podemos ser unidos. Uniforme é tudo igual, que nem criança. Eu quando ia na escola ia de camisa branca e calça social azul. Todo mundo era branco azul, era uniforme. Na igreja não dá para ser todo mundo uniforme porque todos somos diferentes. Mas uma mesma mente no Senhor Jesus podemos ter sim, e devemos ter. Porque esse é o amortecedor contra problemas dentro da igreja. Por isso Deus estabeleceu presbíteros, plural, e diáconos. E a partir dali,
Obviamente, nós vimos que o presbítero, nenhum presbítero pode ser dono do rebanho, isso é claro, mas todos devemos ter uma mesma mente em Cristo Jesus. É difícil? Claro que é difícil. Lá em Santa Helena, o meu sogro, o senhor Uriel, é um dos presbíteros. O Heitor e o irmão Francis Ney são outros dois presbíteros. E na reunião de presbitério, em determinado momento, eu não concordo com alguma coisa ou eles não concordam com uma opinião minha. Mas nem por isso a gente briga. Agora estamos em fase de finalização da construção da igreja. Um quer pintar a parede de uma cor, outro quer pintar de outra cor, outro quer outro tipo de piso. Tudo bem, eu falo, não, tudo bem, não vamos brigar por isso. Vamos brigar por isso? Não dá. Nós temos que chegar a um comum acordo. É difícil? Claro que é difícil, mas tudo por causa do amor ao Senhor Jesus. Outro objetivo que o apóstolo Paulo nos mostra é confiança em Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Tem pessoas, tem um pedreiro, um marceneiro consulta comigo, lá em São José dos Pinhais, e fala assim: doutor, quando eu tenho que entregar um móvel, é o seguinte, meu coração começa a bater, eu de madrugada já não durmo bem, acordo várias vezes pensando naquele móvel, e assim vai, e fico inquieto. E tem pessoas que dá taquicardia, tem pessoas que dá diarreia, tem pessoas que tiram sono. A preocupação, ela perturba a mente. E todos nós temos certo grau de preocupação. Todos nós, os que estamos aqui, porque somos seres humanos. Se alguém dizer que não tem preocupação,